Só que o BAP deixou claro, uma dessas entrevistas dele aí, que o Flamengo também começa a ir ao mercado para tirar jogador do mercado. E que não faria isso só com jogador mediano. Quando ele fala, nós vamos sim dominar a América, como sempre ironizaram, ele falou esses dias isso. Nós vamos ao mercado buscar jogadores que nós vamos ter dois times de altíssimo padrão. Evita a concorrência, né? Eu acho que essa proposta já é até um recado da diretoria do Flamengo para os adversários. Isso daí foi até meio... Nação flamenguista, a mídia paulista aí discutindo, né? Esse mercado, né? Esse mercado da bola aí envolvendo o Flamengo, né? Quando o Flamengo tá assombrando os rivais, assombrando todo mundo, né? E parece que eles caíram na real, né? Parece que realmente agora o Flamengo quer assumir aquela posição que muitos diziam, né? Que ia dominar a América. Será, pessoal? Pelo menos é a atitude que a gente tá vendo aí do Flamengo no mercado, né? Tentar tirar jogadores dos seus rivais, Cruzeiro, Corinthians, né? Isso aí tá demonstrando que o Flamengo tá forte no mercado, tá forte nos bastidores. E outra coisa, o Flamengo tem dinheiro, né, pessoal? Hoje o Flamengo a gente pode dizer que é o clube mais rico das Américas. Eu sei que quando a gente diz isso, tem muito torcedor que diz flamenguista é soberba. Não, não é soberba, pessoal. A gente tá apenas jogando com a realidade. A gente apenas está falando o que vem acontecendo. Se tem um clube hoje que está bem estruturado, se tem um clube que a dívida é praticamente zero, se tem um clube hoje que tem dinheiro em caixa e pode se dar o luxo de ir num Cruzeiro, num Corinthians, tentar negociar Yuri Alberto, tentar negociar Caio Jorge. Então, pessoal, isso aí demonstra que o Flamengo hoje podemos dizer que está no caminho certo. Claro, sempre vai ter parte da imprensa que prefere não escancarar a realidade, né? Às vezes a imprensa, não, o Flamengo não é isso, não, o Flamengo não é aquilo, mas tem uma hora que você não vai conseguir esconder. Tem uma hora que você não vai conseguir tampar o sol com a peneira. O que seria tampar o sol com a peneira? É esconder a realidade do Flamengo para os demais clubes, né? Isso mesmo. Por exemplo, o Flamengo hoje, BAP, que eu acho que inclusive foi um erro ele dizer que tem 1 bilhão para gastar, eu acho que não era para ter feito isso, até porque isso aí dificulta mais nas negociações. Mas o Flamengo procurou o Caio Jorge, ofereceu aproximadamente ali 32 milhões de reais. De euros, volta atrás. Agora se fala que o Flamengo vai intensificar a negociação em Yuri Alberto. Isso aí, BAP já vinha dizendo isso aí há alguns meses atrás, né? Que o Flamengo ia dominar a América. Eu via muita gente dizer, esse presidente do Flamengo é muito soberbo, esse presidente do Flamengo... Eu até concordo, às vezes ele fala algumas coisas que não precisava falar, mas ele não mente. Ele só joga com a clareza. E parece que a imprensa paulista agora já começou a enxergar isso, né? Parece que a imprensa paulista realmente enxerga que o Flamengo vai dominar a América. Parece que a imprensa paulista agora enxerga que realmente o Flamengo está se colocando naquele lugar que ele deveria sempre estar, né? Assumindo a sua posição, que é uma posição ali do primeiro clube do futebol brasileiro. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, isso aí deixa os rivais assustados, deixa os antes, né? Os antes preocupados, porque o Flamengo, a tendência essa temporada é de ir longe. Uma temporada aí bastante de vitórias e, quem sabe, de muitos títulos, né? Vamos acompanhar o vídeo aí para vocês entenderem, pessoal. O crédito do vídeo vai para o canal Oeste Esporte e também Revista Oeste, link na descrição. Vamos reagindo e deixando nossa opinião. Vamos lá. Sondado no Cruzeiro, mas Cebolinha pode chegar, né? Um cara que o Tite gosta bastante. O Tite é apaixonado. É verdade, apaixonado. Bem lembrado disso. E acho que isso pode até viabilizar, porque o Tite gosta tanto do Cebolinha que ele acha que pode fazer o Cebolinha virar uma mistura de Garrincha com... Mas não acho que isso vai ser suficiente pro Pedrinho BH liberar o Caio Jorge, não. Liberar não, né? Vender. Mas aquele post lá dele, né? De repente, numa tacada só, o Cruzeiro perde Caio Jorge e Gabigol, que querendo ou não são os dois centroavantes, os dois caras que estão lá no clube para fazer gol, né? Então ele abre mão do Caio Jorge e do Gabigol, vai... A gente até falou sobre isso ontem aqui no Sem Firula, né, Alemão? A proposta que chegou, o Mochila já está aí com a gente para dar atualizações. O Facinho o Facinho.
Mas é o seguinte, a proposta de 30 milhões aí de euros, né, pelo Caio Jorge, ela realmente o Flamengo fez. Chegou ao Cruzeiro essa proposta. E tem a proposta, né? E o Pedrinho BH respondeu da forma mais irônica possível, né? Porque ele fala que ele compraria o Flamengo com a quantidade de gado que ele tem só na roça, né? E ele não venderia o Caio Jorge, que é um jogador jovem, que está no auge, que está se projetando mais no mercado agora por esse valor. E quando ele fala que ele vende por no mínimo 50 milhões, que a gente sabe que é um valor absurdo, eu acho que ele já está passando esse recado de que não vai vender mesmo, principalmente para um adversário, né, um rival aqui do cenário do futebol brasileiro. Você sabe que muda um pouco o cenário? É justamente o Flamengo colocar o Cebolinha na parada. Eu não acho. Porque ao mesmo tempo fica aquela coisa assim, é uma troca, né? Só que é uma troca ainda com um dinheiro, uma bala pro Cruzeiro pegar um outro centroavante. Mas um jogador que é querido pelo Tite. Mas fere aquilo que... Pessoal, vamos ser bem realistas. Primeiro que o Cruzeiro não é rival do Flamengo. Que o Flamengo não joga Campeonato Mineiro. O Cruzeiro só disputa Campeonato Mineiro. Segundo que esse dono do Cruzeiro aí, ele vai se arrepender amargamente de não ter feito essa negociação. Que nunca vai chegar uma proposta por mais de 25 milhões de euros para esse jogador. Vocês vão ver. O Cruzeiro tá falando. Porque o Cruzeiro tá batendo forte na tecla. Vai montar um time que vai montar um timaço para poder enfrentar. Aliás, ele fala isso claramente, né? Nós vamos montar um time para enfrentar o Flamengo. Mas quem disse que você, com 30 milhões de euros, de repente, mais o Cebolinha, você não contrata um jogador tão bom ou melhor do que o Caio Jorge? Não dá pra falar em Chico da Costa. Não, Chico da Costa não é o Flamengo. Eu vou falar um negócio meio maluco. Eu falei ontem do Marcos Leonardo pro Cruzeiro. Seria uma opção, você gastaria bem menos. Um jogador de uns 20, 25 milhões de euros no mercado, porque ele de repente você vende o Caio Jorge por mais do que isso, né? 30 milhões de euros. Se bater no Corinthians 20 milhões de euros pelo Yuri Alberto, tá louco? Olha, não sei não. Cara, eu acho que tem que vender ontem. Ele vai no aeroporto, o Yuri Alberto. Diz que ele oscila. Mas eu acho que nesse ano são situações bem diferentes dos dois. Eu tô falando, olha, não sei não, mas não seria uma boa pro Cruzeiro? Eu não sei, viu? O Yuri Alberto é pior do que o Caio Jorge? Na boa. Eu acho que é. O Cruzeiro tem que negociar do tamanho que ele quer ser. Se o Cruzeiro, obviamente, além da grana que tem o Pedro Lourenço, que é um negócio gigantesco, né? E de fato assim mesmo, ele tem um potencial de grana que se ele quiser, ele compra qualquer clube do Brasil mesmo. Ele tem um negócio dele, de dinheiro é grande, né? Se o Cruzeiro quer negociar do tamanho que ele então quer se colocar com o Flamengo, fala assim, tá bom, vocês querem o Caio Jorge? Vamos fazer um pau a pau. Pessoal, eu sou bem realista. Yuri Alberto e Caio Jorge, mesmo nível. O mesmo nível. São jogadores muito parecidos, idade muito próxima da outra. E vamos ser bem realistas, né? Caio Jorge tinha um elenco mais qualificado, né, ao seu favor, né? E Yuri Alberto não tem. Se o Yuri Alberto vir pro Flamengo, como muitos estão dizendo aí que o Flamengo tá negociando com o Yuri Alberto, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que vai fazer muito gol. E é um jogador bem mais barato, né? Talvez 20 milhões de euros resolva o problema, né? Pedro. Porque... Qual é a explicação? Tem sentido. Qual é a explicação do Flamengo contratar o Caio Jorge? O Pedro vai ser banco. Lógico, tem sentido. Pro time principal ele vai ser banco. Eu não vou pagar 30 milhões de euros pro jogador reserva. E com o Tite e o Pedro joga. E os dois não jogam juntos também, né? Aliás, eu já acho estranho esse interesse do Flamengo no Caio Jorge, justamente por conta do Pedro. Eu tô dizendo há muito tempo que o Pedro no Flamengo hoje é um estranho no ninho. Literalmente. No ninho do urubu. No ninho do urubu, literalmente. Porque é um jogador valorizado, é um muito bom jogador, mas que o carinho, a unanimidade, até do torcedor que se tinha por ele, ficou meio que pelo caminho. Ainda mais agora, né, na final do Mundial, eu vi muitas críticas em relação ao pênalti que ele bateu contra o Paris Saint-Germain. Cara... Não, sinceramente... Não foi só ele, né? Lógico, mas é que vai cair sempre no personagem mais conhecido. Então, pera um pouquinho. Vocês querem me dar o Cebolinha, que é um terceiro reserva, pelo meu principal atacante? Vocês estão malucos. Então vamos fazer o seguinte... Mais o valor, mas mesmo assim, eu acho que o Pedrinho não vai ter. Eu acho, minha modesta opinião. Eu também acho. Entre Pedro e Caio Jorge, eu acho que não há comparação.
Não há o Caio Jorge fez uma boa, única temporada. Essa foi a temporada boa da carreira do Caio Jorge. Não se sabe se ele é um ponto fora da curva. Achei ele bom atacante, mas A relação do Pedro com o Felipe Luiz... Cara, não é o Pedro há 3, 4, 5 temporadas, ele tem números altos de gols. Ele é muito mais regular que o Caio Jorge. Sem sombra de dúvida, pessoal, não tem nem comparação. Pedro com Caio Jorge. Sei que muitos estão levantando essa questão, mas como assim o Flamengo com Pedro e atrás de Caio Jorge? Pessoal, o Flamengo mudou a filosofia. O Flamengo não vai atrás de um jogador, de um Juninho. O Flamengo já foi atrás de um Juninho, não deu errado. Então o Flamengo já vai atrás daquele cara certo. Tanto ele pode ser titular, quanto ele pode ser reserva. Por isso que muitos estão espantados, né, com esse estilo de negociação do Flamengo. Ele vai chegar imediato para ser titular? Para mim, não. Para mim, o titular vai ser Pedro. Mas qualquer momento ali, o Pedro não tá bem, entra Caio Jorge. Essa é a filosofia do Flamengo. O Flamengo não vai atrás mais de Juninho, de Carlinhos, do mercado, né? E pra função... Copa do Mundo, inclusive. Copa do Mundo. Cara, é um jogador de uma outra prateleira. Mas com o Felipe Luiz, Então, pera um pouquinho. não é 100%. Exatamente, por isso que eu tô falando. Pro Felipe Luiz dar um aval, ele fala assim, ó, vai lá e tenta contratar o Caio Jorge por 30 milhões. Sendo que eu tenho um jogador aqui de seleção... É pra sair. Só que o BAP deixou claro, uma dessas entrevistas dele aí, que o Flamengo também começa a ir ao mercado para tirar jogador do mercado. E que não faria isso só com jogador mediano. Quando ele fala, nós vamos sim dominar a América, como sempre ironizaram, que falou esses dias isso. Nós vamos ao mercado buscar jogadores que nós vamos ter dois times de altíssimo padrão. Evitam a concorrência, né? Eu acho que essa Isso. proposta já é até um recado da diretoria do Flamengo para os Isso daí adversários. foi até meio adotado pela Parmalat uma época. Lembra, tirava do mercado. A Parmalat chegou a contratar jogadores. Eu me lembro que o Corinthians estava contratando um jogador, que era o Reinaldo, centroavante, que jogou no Atlético Mineiro. Você se lembra do Reinaldo? Reinaldo. Reinaldo. Não lembro disso. Reinaldo, não Reinaldo. Reinaldo. Um centroavante que jogou no Atlético Mineiro em 94, foi artilheiro do campeonato. É bem novinho. Bem novinho. Lembra bem um chulapim, assim, né? Jogou no Cruzeiro também. Jogou no Cruzeiro um pouquinho também, exatamente, esse daí mesmo. E o Corinthians foi atrás do Reinaldo e o Palmeiras foi lá e contratou o Reinaldo. E aí, por que ninguém se lembra do Reinaldo? Porque o Reinaldo não teve chance no Palmeiras. Só foi pra tirar exatamente do Corinthians. E acabou praticamente a carreira do Reinaldo ali, né? E de qualquer maneira, eu estou falando em Cruzeiro, eu comentava aqui fora do ar antes de começar o programa, eu assisti um pedaço da entrevista do Marcão, que é o pai do Gerson, para a Rádio Itatiaia, né, de BH. Desculpa, eu critiquei tanto o Palmeiras por desistir do Gerson. O Palmeiras fez muito bem. A entrevista do pai é muito clara. O que menos interessa é o projeto do clube, o que menos interessa é o objetivo do clube em 26, o que interessa para o Gerson, e foi muito claro, é voltar para o Brasil para aparecer, para dar tempo de disputar a Copa do Mundo. Eu acho que não dá mais. O que, aliás, é uma Pessoal, essa questão aí de Gerson eu não vou nem discutir muito. Eu acho que esse pai de Gerson, ele é um cara obcecado por dinheiro. Ele quer saber se está movimentando dinheiro. Claramente, Gerson se arrependeu, né? Gerson se arrependeu de ter ido para o futebol lá do Zenit, né? Jogar no Zenit. Claramente, fica isso aí, tá escancarado que ele deixou de jogar na Copa do Mundo, suas atitudes. Eu acho que não foi nem as suas atitudes, né? Foi a atitude do seu pai. Lhe prejudicou bastante, né? Hoje, o que a gente tá entendendo aí que eles estão arrependidos. Hoje a gente tá vendo aí que talvez, né, ele pudesse estar aqui no futebol brasileiro, mais especificamente no Flamengo, e vestindo a camisa de uma seleção brasileira, né? E olha, pessoal, que ele não ganhava. Eu sempre tô dizendo aqui, né? Ele não ganhava, ele tinha um salário ali muito bom. Tinha um salário ali que, vou ser bem realista, né? Era salário de um dos principais jogadores do clube, né, do Flamengo. Então ele optou para deixar, né, para ganhar muito mais, achando que mesmo ele estando fora do eixo aqui do futebol sul-americano, né, indo para outro futebol, ia ser convocado. E tá aí. As consequências, não se adaptou, não gostou, vai ficar fora da Copa do Mundo, deixou de ganhar títulos pelo Flamengo, né? Porque ele poderia estar ganhando títulos com o Flamengo, né? Poderia ter ganhado o Brasileirão, poderia ter ganhado
a Libertadores, teve que se valorizar, tá na seleção brasileira, mas isso aí eu nem discuto, vou ser bem realista. Sobre a questão da imprensa dizer ali que esses dois jogadores, Yuri Alberto e Caio Jorge, pra mim, claro, pessoal, sei que muitos vão dizer, não, mas Yuri Alberto fez menos gol, Caio Jorge fez mais. Pessoal, se você for comparar os dois elencos do Flamengo, os dois elencos, o do Cruzeiro e o do Corinthians, realmente Caio Jorge é pra ter feito mais gol, é pra você ter se destacado mais, né? Mas Yuri Alberto, pra mim, é um jogador razoável, né? Não tô dizendo aqui que Caio Jorge é ruim, não. Caio Jorge é um bom jogador, Yuri Alberto é um bom jogador. Inclusive, são jogadores muito parecidos, são jogadores ali que têm um estilo de jogo muito parecido. E eu vou ser bem realista, se Caio Jorge, o dono do Cruzeiro, não quer vender ele por 30 milhões, se o Flamengo for no mercado e conseguir trazer aí Yuri Alberto por 20 milhões de euros, para mim é um excelente negócio para o Flamengo, pessoal. Um excelente negócio mesmo, né? A gente espera aí, quem sabe, né? O Flamengo. Muito se diz que o Flamengo já intensificou, né? Essas negociações, né? Intensificou essas negociações, então é a gente esperar aí para ver se realmente vai se confirmar. Outra coisa, a imprensa paulista destacando aí, pessoal, a questão do Flamengo já tá indo nos seus rivais aqui do futebol brasileiro e tirando jogadores, né, para deixar o seu elenco tanto mais qualificado e os adversários menos qualificados. Inclusive, a galera falando aí que o Cruzeiro não vai vender jogador para o Flamengo, que é um rival direto. Para mim, não. O Cruzeiro nunca foi um rival direto do Flamengo, né? Pode até chegar a ser. Primeiro, o Cruzeiro só disputa para ganhar campeonato mineiro. O Flamengo não joga campeonato mineiro, pessoal. O Flamengo não joga campeonato mineiro. Então, o Flamengo não é adversário do Cruzeiro. Não, mas o Cruzeiro está montando uma equipe para disputar frente a frente com o Flamengo, tanto o Brasileirão quanto a Libertadores. Eu não vejo isso. Sou bem realista e bem sincero. Pode vir a acontecer, pode. Para mim é uma surpresa. Todos diziam isso aí no início da temporada. Não que o Flamengo agora vai ter um adversário duro pela frente, né? Que vai ser o Cruzeiro. Não vejo, pessoal. Não vejo, sinceramente, os jogadores que o Cruzeiro vem contratando. E agora, principalmente, com o treinador. Com o treinador. Para mim, eu sempre estou dizendo aqui que o treinador do Cruzeiro é fraco, pessoal. O treinador do Cruzeiro simplesmente tinha esse elenco do Flamengo na mão e não conseguia produzir nada. Eu sei que vão dizer, não, mas era o elenco. Era porque é que quando o Felipe Luiz chegou, mudou toda a situação. Mudou tudo. O estilo de jogo, o DNA da equipe mudou, a equipe começou a jogar melhor. Por que foi? É isso que eu tô dizendo, né? É isso que eu tô dizendo, pessoal. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que a imprensa paulista aí tá alertando, e alertando com razão, né? Eu acho que o Flamengo, sem sombra de dúvida, é uma equipe que hoje vai nos principais times do futebol brasileiro e tenta tirar jogadores importantes, né? Das equipes adversárias. Isso aí tá mexendo, tá deixando os rivais mais preocupados. E a tendência é de acontecer isso aí mais nos próximos anos, né? E dificilmente esses clubes vão se segurar, pessoal. Sei que muitas vezes, mas o Cruzeiro não vendeu. Pessoal, o Cruzeiro não vendeu, né? Eu até concordo. Mas eu faço uma pergunta. Você acha que é negócio ruim para o Cruzeiro vender aí por 32, 30 milhões de reais Caio Jorge? Seria um excelente negócio, pessoal. Seria um excelente negócio, mas eles não querem vender, né? Tudo bem. Mas seria um excelente negócio. Pra você ter noção, ou vocês acham que Caio Jorge vai receber ainda uma proposta por mais de 30 milhões da Europa? A maior proposta que chegou até hoje foi de 20 ou foi 25? Então, pessoal, eu acho que o dono, né, diga assim, o dono do Cruzeiro vai se arrepender amargamente. Vai se arrepender amargamente. Mas eu acho que para o Flamengo tem Marcos Leonardo, tem o Roberto. O Flamengo vai no mercado aí rapidamente e consegue. Isso aí para mim não é problema não. O Flamengo vai conseguir trazer um jogador ali
a altura ou até mesmo melhor, né? Quem sabe ele trazendo aí Marcos Leonardo e o Roberto, o Flamengo não consiga ter um desempenho até melhor do que ia ter com o Caio Jorge, né? Isso aí é normal. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.